Oi, irmãos. Nesta semana nós vamos estar compartilhando o estudo que fala sobre o cristão e as crises da vida. Especificamente nessa semana, nós vamos estar abordando o tema que diz Deus fala em meio às crises. Deus fala em meio às crises. E a primeira questão que eu queria colocar para vocês é: você acredita que Deus fala ou pode falar no meio das crises? Outra coisa é: você consegue ouvir a Deus no meio das crises? Então, antes de nós entrarmos no estudo, eu gostaria de lembrar você que um missionário, presidente da nossa missão, na qual eu e minha esposa fazemos parte, ele sempre fala que a crise ela gera perigo ou oportunidade. E perigo porque realmente as coisas podem ficar pior e causar uma desgraça, mas também a crise ela pode gerar oportunidade de mudança, ela pode gerar desafios, e a crise ela pode ser proveitosa para muitas áreas da nossa vida. Então, é interessante essa forma de pensar, mas mais interessante ainda é quando nós podemos, antes que a crise venha, investir na nossa relação com Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus ou acompanhasse o texto, que sugere aqui o estudo, lá em Mateus 28, de 18 a 20, um texto bastante conhecido da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Outro texto está lá em João 17, do versículo 1 ao versículo 6, ele diz assim, na oração sacerdotal de Jesus: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que lhe conceda a vida eterna, a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Amém? Bem, irmãos, como eu estava dizendo antes, antes que venha a crise, é importante que eu e você possamos investir na nossa intimidade, com Deus, pois essa intimidade vai gerando em nós uma sensibilidade para ouvir a Deus. Lembra que lá no Sermão do Monte, Jesus falou assim, aquele que ouve essas palavras e as pratica, é comparado ao homem que edificou a casa na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é comparado
ao que edificou a casa na areia. Quando veio a tempestade, quando veio a crise, né? Aquele que ouvia a palavra, né? E praticava, não teve a casa derrubada, a casa permaneceu firme na rocha, né? Então, eu espero que você possa desenvolver uma intimidade com o Senhor ao estar ouvindo esse estudo, no teu momento de oração, no teu momento de louvor a Deus, quando o tempo não está bom, né? Em que nós podemos investir tempo, né? Como lá o livro de Cantares, na recâmara, né? Na intimidade com o Senhor, né? Para que nós possamos ter essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá, tá bom? Você vê que nesse primeiro texto, lá de Mateus 28, ele diz que toda autoridade foi dada a ele. Jesus tem toda a autoridade. Não tem parte da autoridade, ele tem toda a autoridade. Ele sabe o que acontece, o que vai acontecer a cada dia das nossas vidas, né? Então, nós temos que confiar no Senhor. O Senhor está à frente, Ele nos deu uma tarefa, e Ele nos deu uma forma de viver, né, para que nós pudéssemos cumprir até o final do século. Ele disse que estaria conosco. E no tempo de crise, Ele está conosco, né? O outro texto, que fala lá em João, né? Ele diz que o Senhor deu a ele toda a autoridade sobre toda a carne, né? E ele pede ao Senhor que possa glorificar mais uma vez o nome dele. E Jesus fala que é chegada a hora, né? Há um momento que você pode glorificar a Deus. Em um momento de crise, é um momento de glorificar a Deus também, né? Lembra que Jesus, na oração ali do Getsemane, né? Jesus, ele em meio à crise, ele orou ao Senhor, né? Então, ele pôde ouvir ao Senhor ali, em meio à crise, né? E por isso que nesse texto de João, ele fala, né? Glorifica o teu nome, Senhor. E ele está disposto a glorificar o nome do Senhor, né? E cumprir não só a vontade de Deus, né, na vida dele, mas na vida daqueles que o acompanhavam, na vida daqueles que o Senhor deu a ele também, né? Então é interessante que Jesus nos ensina que Ele estaria conosco pela autoridade em todos os dias de nossa vida, né? Nesse tempo de hoje, né? Nesse ano de 2020, Jesus está contigo, Jesus está comigo, né? Em meio a crises pessoais, em meio às outras crises, Ele está conosco, não é verdade? E nós vamos acompanhando nesse texto do estudo e recordando, né, que há uma diferença, né? A diferença entre o que crê e o que não crê, né? E a diferença realmente é a presença de Deus na nossa vida. Nós vemos esse exemplo no estudo básico que nós estamos tendo nesse mês, né, sobre aquele naufrágio de Paulo, né, lá no capítulo 27 de Atos, né, onde Paulo ele enfrenta uma tempestade, né? Ele está sendo conduzido a Roma e ali tem uma tormenta, né? Ali há uma mudança de clima, ali há uma crise que gera ali naquela viagem, né? Mas a diferença que nós vemos no texto é o comportamento daquele que tem esperança, daquele que está firmado na rocha,
né, naquele que desenvolveu uma intimidade com o Senhor, há uma diferença na vida dessa pessoa para a vida daqueles que não fizeram isso, que não têm isso. Né? E nós vemos na vida de Paulo, né, ali no comportamento dele, né, nas expressões dele, do pensamento dele, né, das suas emoções naquele momento ali, das suas atitudes, nós vemos, né, a presença do Senhor na vida de Paulo. Né? Nós vemos ali que muitos queriam abandonar o navio, como lá em Atos 27, de 29 a 31. Né? Eles estavam desesperados, mas Paulo não estava desesperado. Né? Nós vemos ali, né, que Paulo, enquanto eles estavam desesperados, Paulo tinha uma outra atitude. Paulo procurou acalmar eles no meio daquela tempestade. Né? Paulo também não ficou acusando ninguém naquele momento ali, né? Porque ele tinha avisado antes que não seria bom, ele havia dado um conselho que não seria bom seguir com aquela viagem, né? Que iam ter muito dano, mas os comandantes, né, do navio e outras pessoas não deram ouvido a Paulo. Né? Mas nós sabemos que o crente sofre, como todos, né? mas a sua fé, a minha fé, né, pode te dar força, né? No meio a tanta coisa, né? Nos pode dar esperança. Né? A palavra do Senhor nos diz lá o salmista, né, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Né? E nós temos essa esperança no Senhor. Né? Eu sei que é difícil, no meio da crise, né, a gente discernir a voz do Senhor. Porque nós queremos chegar no destino, a gente quer chegar em bons portos, né? Nós queremos chegar aonde Deus tem destinado, né, a nossa vida. E nós vemos que ali Paulo, ele reagiu diferente, né? Mesmo porque lá em João 33 tem aquele texto bastante conhecido, né, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Jesus ele falou que nós teríamos momentos de crise, aflições, perigos, né? Mas ele nos anima a confiar. Né? E eu também, né, falo a mesma coisa, né? Que nós possamos ver essas referências, né, que nós temos na fé, como se comportaram, de onde tiraram forças, né? E nós que nós possamos imitá-los, né? E uma das coisas é imitá-los em sua busca ao Senhor, em sua intimidade ao Senhor. Faça isso na oração, faça isso no compartilhar da palavra, faça isso no companheirismo, em andar juntos, em perguntar, em ligar, em mandar uma mensagem, né? De orar junto com seu amigo, seu irmão na célula, né? Isso fortalece e traz esperança, né, em meio às crises. Né? Nós vemos que Deus fala, e é difícil, né, muitas vezes a gente discernir, né, e a gente parar e ouvir o que Deus está falando conosco. Né? Nós vemos que no naufrágio, lá Paulo, Deus falou com ele através de um sonho, né? E ele animou as pessoas. Né? Deus falou que ninguém ia morrer, muito embora o navio ia ser destroçado, né? Ia ser destruído, mas que ninguém ia morrer, que eles iam chegar até o destino. E foi o que aconteceu. Né? Nós vemos outros exemplos na Bíblia, né?
quando o Senhor fala a Oséias, lá em Oséias 2,14, né, que o Senhor ele atrairia, né, o seu povo para o deserto e ali falaria o coração, sabe? O deserto que pode ser um símbolo, um exemplo de um momento de crise, né, de escassez, né, de sofrimento, né? A palavra de Deus está cheia de textos, né, de Deus falando e usando o deserto, né, para trabalhar na vida dos seus adoradores. Né? Nós vemos aí em Oséias, né, Deus falando que ele ia atrair para o deserto. Né? Nós vemos Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de tudo ali que Jesus passou, né, colocando a palavra de Deus, né, dizendo está escrito, né, e colocando a palavra de Deus acima de tudo, né, nós vemos que ele passou pelo deserto, passou pela tentação do diabo, né, e estava pronto para servir a cada um, né, de nós. Né? Então nós vemos que ali também, quando o povo foi levado para o deserto, né, lá no livro de Deuteronômio 8, no verso de 1 a 3, ele fala, né, que ele levou o povo para o deserto para humilhar, para ter fome, né, para passar toda aquela crise, aquele sofrimento ali, né, no deserto, né, mas ele diz que tinha um propósito para saber o que ia no coração do povo, se o povo ia guardar ou não os seus mandamentos. Né? Deus estava trabalhando, purificando, né? E aperfeiçoando, né, o seu povo no deserto. Né? Então, onde ele diz ali, né, onde você conheceu o maná que você não conhecia, onde Deus manifestou tanta coisa, a água que saiu da rocha, as escrituras, né, os mandamentos foram todos ali dados no deserto. Né? Quantas coisas o Senhor fez no deserto, né? Aperfeiçoou o povo no deserto. Né? Então foi tremendo aquele momento de crise que o povo passou por ali, mas foi um tempo que Deus ele manifestou um lado para a sua igreja, para o seu povo, que eles não conheciam, como diz o texto lá. Tem um lado de Deus que nós só vamos conhecer na crise. Né? Então, por isso que a crise é uma oportunidade para Deus ministrar os nossos corações. Né? Que você esteja com o olho aberto, com os ouvidos atentos a saber o que Deus está ministrando no teu coração. Tá bom? E também nós vemos que muitas vezes tempos de crise, né, como as perseguições que aconteceram e estão acontecendo até os dias de hoje ao povo de Deus, à igreja, né, elas geram essas crises, né, na perseguição, elas geram também muitas oportunidades. Né? Nós vemos, por exemplo, o caso de Ananias, né, que lá em Atos 8, de 10 em diante, quando se escuta sobre Paulo, né, e Paulo perseguia a igreja e levava preso, né, as pessoas, e nós vemos que o Senhor aparece a Ananias e fala para ele ir lá e orar por Paulo. Né, e Ananias, no meio da crise, né, ele questiona o Senhor: Senhor, mas esse homem está perseguindo, está matando as pessoas. E Deus disse que para Ananias ir lá, né, porque Paulo seria uma bênção, né, na mão dele. E Ananias ouve ao Senhor, porque Ananias orava ao Senhor, Ananias investia tempo ao Senhor, Ananias tinha uma intimidade com o Senhor. Então, quando Deus chamou Ananias para um serviço especial, para um serviço de ir lá orar por Paulo, né, um perseguidor, no meio dessa crise tremenda,
Ananias obedece ao Senhor, porque Ananias tinha uma intimidade com o Senhor. Ananias ouvia o Senhor. Ananias foi lá e orou por Paulo, e Paulo foi batizado com o Espírito Santo, e Paulo se tornou aquela bênção que foi, né? E até o dia de hoje nós vemos Paulo como ele passou as crises e as crises dele geraram muitas coisas boas. Por exemplo, né? As cartas que Paulo escreveu foram, a maioria delas, escritas na prisão, né? Então nós vemos o exemplo de muitos irmãos, né? Como eles foram sofrendo e sendo um exemplo, como nós vemos José, nós vemos Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ouviu a Deus, né? Ouviu a Deus, eis-me aqui, Senhor. 3 vezes naquele texto que mostra quando Abraão está para sacrificar o seu filho, né? 3 vezes Abraão fala, eis-me aqui, Senhor. Deus fala com ele no meio, naquele momento difícil, e ele ouve ao Senhor, sabe? Deus está falando no meio da crise. Deus hoje está falando com a igreja. Deus hoje está te chamando para a recâmara, para a intimidade, para falar ao teu coração. Deus hoje te chama ao deserto. Deus hoje te chama para perto, para compartilhar coisas ocultas que não sabes. Deus compartilhar o seu carinho, o seu amor, o seu poder. E nós vemos isso na vida de Paulo, né? Nós vemos isso na vida de Jó, né? Lembra que Jó, no final, ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem, né? Então nós vemos como Deus se revelou na vida de Jó naquele momento, né? E nós sabemos que Paulo também, lá no livro na carta de Coríntios, né, 2, 2 Coríntios, 12, 9, Paulo fala, né, que o Senhor falou com ele quando ele pediu para Deus livrar ele de uma crise, de um espinho que ele tinha na carne, né? Ele diz o texto que ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne. E o Senhor falou com ele, né? Não vou tirar, né? Mas a minha graça te basta. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na debilidade, na fraqueza. A crise manifesta que nós somos débeis, nós somos fracos, né? Mas revela também, não só da nossa fraqueza, mas revela também que o poder de Deus se aperfeiçoa, né, em nós. Então que Deus ele possa fazer isso, ele possa ser aperfeiçoado na nossa vida, né? A nossa vida em Cristo ela possa ser aperfeiçoada, amadurecida, né? Nós sermos pessoas com muitos frutos, cristãos com frutos, cristãos aqueles que têm a casa firmada na rocha, amém? Para ser bênção, para, como diz o texto lá de Mateus 28, né? Sabendo que toda autoridade foi dada a ele, então ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando a guardar, sabendo que todos os dias estarei convosco. Então, quando nós temos essa certeza, essa confiança nessa autoridade do Senhor, né? Nós seguimos sabendo que Ele está à frente, que Ele está todos os dias até a consumação, né? Os tempos de alegria, os tempos de crise, o Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Então, lembra, né, que Paulo também escreveu dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, né, esse estudo na sua vida e que a crise ela possa gerar, né,
um crente melhor, um crente mais maduro, né? Um crente feliz, um crente que vai descobrir um lado do Senhor que não conhecia. Que você possa ter intimidade com o Senhor, que você possa buscar ao Senhor, né? Enquanto se pode achar. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção, né? Na tua célula aí. Tá bom, irmãos? Amém.